A gente volta a falar agora sobre a situação no Rio Grande do Sul, estado bastante prejudicado pela passagem de um ciclone extratropical. O governo do Rio Grande do Sul decretou, inclusive, situação de calamidade pública nas cidades que foram atingidas. Mais de 30 pessoas já morreram nos temporais. Tem atualizações ao vivo com Juan Romero. Exatamente, Débora Megali, bom dia a vocês, a quem nos acompanha aqui na Band News FM. Decreto esse que foi assinado e publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado pelo governador Eduardo Leite. Estado, então, de calamidade pública em 79 municípios afetados por essas chuvas intensas entre os dias 2 e 6 de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Essa assinatura permite que sejam realizadas compras e obras públicas emergenciais e também garante algumas formalizações necessárias para que recursos da esfera federal venham aqui para o Rio Grande do Sul e sejam aplicadas. Esse decreto já entrou em vigor, tem validade de 180 dias e o governo gaúcho também determinou o cancelamento dos desfiles de 7 de setembro em todo o estado do Rio Grande do Sul. Com a confirmação da morte de um bebê de 8 meses em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, o estado está contabilizando agora 37 mortes por conta dessas chuvas. A Defesa Civil tem a estimativa de quase 60 mil pessoas afetadas diretamente por esses temporais que atingiram esses 79 municípios gaúchos. Ao todo, o número de pessoas que tiveram que deixar as suas casas é de aproximadamente 6 mil. A Defesa Civil destaca que não há nenhuma pessoa, por enquanto, em situação de altíssimo risco que esteja esperando resgate, só que esse número ele é muito dinâmico, ele pode mudar a qualquer momento. Em Mussum, a Defesa Civil fez um levantamento que aponta 85% da cidade destruída. A gente tem o relato do seu Nilson, que é morador de Mussum, que perdeu 3 familiares, a irmã, o cunhado e a esposa, que ele mesmo encontrou sem vida na manhã seguinte. Vamos ouvi-lo. Só que a gente já tá botando esse áudio aqui. Tá na agulha? Ô, Juan, pode chamar daqui a pouquinho essa sonora? Enquanto isso, tranquilo. Pode prosseguir com a informação. Tranquilo. Megali, Mussum é uma cidade, assim como as outras ali daquela região do Vale do Taquari, que conforme ela foi ocupada aos poucos, na época da colonização alemã, vamos dizer assim, é uma cidade que foi ocupada às margens dos rios ali que passam por ali. É o rio Taquari, que passa na cidade de Mussum, e o rio Guaporé também passa naquela cidade. A cota normal desse rio Taquari, quando não tem chuva, quando não tem nada, costuma variar entre 13 e 15 metros. Chegou a 29, agora já está baixando bem aos poucos. A Prefeitura de Mussum, inclusive, está fazendo a divulgação nas redes sociais de uma lista com o nome das pessoas que estão em segurança. Isso tranquiliza pessoas que não moram na cidade, mas que ainda têm familiares por lá. Mussum e Roca Sales são as cidades mais atingidas, porque uma bem próxima da outra. O cenário por lá é de guerra. Grande parte da cidade, inclusive as próprias autoridades, prefeitos dos 2 municípios citam que as cidades praticamente não existem mais. A população está desolada nestes 2 municípios. Tem muita gente que está privada de contato, não conseguem dar notícias às famílias. Isso dificulta também um levantamento de desaparecidos, um número que a Defesa Civil optou por não divulgar. Antes, vamos ouvir o relato do seu Nilson, que perdeu esses 3 familiares, para a gente ter uma noção do que a população lá de Mussum está passando. Eu me pendurei na janela lá e a água subia. E a mulher pendurada no meu braço, no colchão. Quando foi lá para tanto, a mulher sumiu, mergulhou e morreu afogada. De repente desapareceu, mergulhou. E de noite no escuro, quem é que vai achar? A água estava por cima aqui. Me pendurei na janela e fiquei até de manhã ali. Não sei, olha, foi uma coisa... Não foi fácil. Perdi tudo, não sobrou nada. Esse cenário é de destruição também, como eu citei, em Roca Sales, que é uma das cidades também que foi bem atingida, dificuldade de internet, de telefone, inclusive as pessoas precisam se deslocar para 2 Lajeados, que é uma cidade que fica próxima ali desses municípios que está em uma situação menos caótica, tem sinal e é por lá onde as pessoas conseguem enviar, inclusive, notícias por telefone ou por internet para os seus familiares. A gente ouve agora o relato de alguns moradores da cidade de Roca Sales, que também foi atingida.
A gente conseguiu só ter as coisas do nosso para trabalhar, mas a gente vai trabalhar no quê? Como que a gente vai trabalhar se destruiu a nossa cidade? A gente não sabe de família, não sei do meu pai, não sei de ninguém. Ele não mora aqui, né? Mas ninguém sabe da gente. A única coisa que a gente sabe é que, sei lá, não se tem contato com mais ninguém. Destruiu a cidade, a gente não tem mais mercado, a gente não tem mais farmácia, não tem firma. A Beira Rio destruiu, tudo destruiu. Então, aqui não tem mais nada, não sobrou nada, só pessoas, aquelas que sobreviveram. Megali, Débora, a Brigada Militar, que é o equivalente à Polícia Militar aqui no Rio Grande do Sul, inclusive também fez um apelo à população para que não tentem ir até as cidades afetadas. Inclusive, um recado bem claro de um dos comandantes daquela região ali do Vale do Taquari é de que se a pessoa não tem o que fazer nesses municípios, evite de ir para lá, porque isso atrapalha o deslocamento de pessoas que precisam deixar doações, que precisam ter notícias dos seus familiares, inclusive o deslocamento dessas forças de segurança. A preocupação agora é com novas tempestades, novas chuvas previstas para atingir boa parte do estado ainda hoje. A Defesa Civil Gaúcha já emitiu alertas para temporais, descargas elétricas, queda de granizo, rajadas de vento, inclusive alertas para inundação de outros rios, rios dos Sinos e Jacuí, que banham aqui boa parte de municípios da região metropolitana. E aqui na capital gaúcha, Megali e Débora, existe o risco para a possibilidade de inundações na região das ilhas e também na zona sul da capital. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo por conta da expectativa de que essa água que desce dos rios Jacuí, Taquari, Sinos, Rio das Antas, contribuem para a elevação do nível do rio Guaíba, que banha aqui a capital. A última leitura do Lago Guaíba, ali no centro da capital gaúcha, é de 2,37 metros. Qual é a cota de cheia? Superando 1,80 m já se fica em atenção. Acima dos 2 metros já se vê alguns pontos de alagamento nas ilhas aqui do rio Guaíba. E para se ter um cenário de transbordamento no Cais Mauá, que é um dos cartões postais aqui da capital gaúcha, o nível da água precisa superar os 3 metros. Então, se tem esse nível de atenção aqui na capital gaúcha também agora, Megali e Débora. As imagens que a gente mostra, né, para quem não tá vendo a nossa live, tá só escutando no rádio, são impressionantes. É muito triste de ver. Pessoas no telhado, casas inteiras sendo arrastadas pela enxurrada, são verdadeiros rios que se formaram, a força dessas águas, né, essas águas que levam casas, carros, pessoas, né, então você vê aquela casa inteira desmontada, como se fosse uma montagem de filme sendo levada, cobrindo segundo, terceiro andares aí de edifícios, né, é muito triste isso que a gente está vendo. E com certeza a gente vai continuar falando sobre esse assunto, também acionando nossa reportagem. Obrigada. Só antes, Débora, obrigado ao Juan. Você deve ter visto a imagem mais... Não é a mais triste, porque uma vida humana vale muito mais que a vida de um animal, embora de um animal valha bastante também. Aquela imagem tristíssima daquela ovelha pendurada num fio de alta tensão. Ela foi aparecendo à medida que a água começou a baixar, então a gente tem a noção de que a água subiu até a altura de um poste. E o pobre do bichinho ficou preso ali pelo pescoço. Não sei se morreu afogada, não sei se morreu enforcada, não sei se morreu eletrocutada, mas morreu. E ficou pendurada ali como um símbolo da tragédia do Rio Grande do Sul. O presidente Lula ainda não anunciou se pretende fazer uma visita ao Rio Grande do Sul. Essa é uma cobrança que tem de ser feita a ele. Ele, sim, publicou um post na internet, enfim, se colocando à disposição do Estado, dizendo que o governo federal está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise, e informando que havia conversado por telefone com o governador Eduardo Leite para reforçar essa posição do governo federal. É pouco. Uma ligação telefônica e um post no Instagram é muito pouco. É óbvio que ninguém está fazendo comparação com o presidente anterior, que ficava brincando de jet ski em Santa Catarina, enquanto os baianos sofriam uma tragédia parecida. Mas Jair Bolsonaro não pode ser régua moral para ninguém, né? Ninguém precisa chegar ao nível de descaso de Bolsonaro com a própria população para ser criticado. Um post e um telefonema para o governador é muito pouco para uma tragédia desse tamanho.